Contudo, nós sabemos que aquilo tudo, o que é? É uma direção de arte. É um diretor que está comandando aquelas cenas, fazendo tudo aquilo, é montado, preparado. Só que nós entramos naquele estado e a nossa mente direcionada para aquilo, e nós temos o quê? Nós nos concentramos aqui e vivenciamos, a nossa mente passa a vivenciar aquilo como se fosse uma realidade. Então, nós, quando choramos assistindo um filme, pode ter certeza, nós estamos hipnotizados. Puxa, então estou sempre hipnotizado. E dentro da hipnose, a regressão é um assunto bastante discutido, porque tem uma linha bem tênue na parte científica e a parte espiritualista e outras gamas de religião. O que o senhor podia, assim, na parte científica, para saber qual a diferença básica, ou se há uma diferença? A regressão, na verdade, existem diversas técnicas para se fazer uma regressão. Você mesmo pode sentar, ficar lembrando da sua infância, ficar lembrando daqueles momentos da sua infância, e de repente você regride, você passa a estar lá. Então você tem técnicas, assim, as mais diversas. Eu poderia enumerar aqui 10, 15 tipos de técnicas para que você regrida. A hipnose tem uma vantagem. A hipnose talvez seja uma das técnicas mais rápidas para você fazer a regressão. A partir do momento que a pessoa está no estado de transe de hipnose, você pode regredir assim em questão de segundos. Tá? Então é a questão de você estalar os dedos e colocar você numa vida intrauterina. Normalmente eu faço essa demonstração nas minhas palestras. Então nós pegamos alguém da plateia que estaria... No intervém, se tiver mais pessoas. Não, eu achei que tinha que ser uma coisa assim, mais reservada. Não, no caso aí não. Evidentemente, quando nós fazemos um trabalho, aí que está a diferença. Isso. Eu posso fazer uma regressão, tem muita gente que me procura, olha, eu quero saber que eu fui em outras vidas. Eu falo, para que você quer saber? Porque eu quero saber que eu fui. Novamente, todo mundo acha que foi rei, que foi rainha, que foi qualquer tipo de pessoa nobre, né? Esquece que a grande maioria era o quê? Bandido, plebeu, ou qualquer coisa desse tipo. E então, eu acho que eu sempre respondo, você quer saber o que você foi na outra vida? Então, você deve ficar fazendo o quê? Mudar o seu paradigma e saber o que você é nessa vida. Porque a outra já foi, você já está lá, você não vai resolver absolutamente nada. Agora, essas pessoas curiosas realmente devem voltar completamente a mente, tirar isso da cabeça, tá? Agora, existem casos onde que há necessidade de você buscar informações que estão reprimidas na sua mente inconsciente. Agora, essa parte de reprimida, normalmente, ela vai até a vida intrauterina. Normalmente, a maior quantidade ocorre entre a idade do nosso nascimento até a idade dos 6, 7 anos de idade. Então, é onde que nós falamos na regressão etária, onde que nós vamos buscar na infância partes que foram reprimidas, ou seja, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente reprimiu essas informações por alguma razão e nós não sabemos aonde que está. Isso às vezes pode ser a causa de um determinado problema que nos leva a ter, assim, até o próprio pânico, vamos dizer, depressão ou qualquer tipo de manifestação física em função de alguma repressão. Uma briga com o pai, uma briga com a mãe, alguma coisa que a professora falou, que de repente você não aceitou e você reprime aquilo. Então, dentro desse processo, que é um processo que normalmente a psicanálise trabalha isso, tá? Buscando trazer ao consciente essas informações que estão lá no inconsciente. A hipnose corta muito caminho para isso. Agora, quando nós fazemos uma hipnose de uma linha terapêutica, então, evidentemente, nós vamos trabalhar sozinhos, nós vamos trabalhar o paciente junto com o hipnoterapeuta. Qual é o cuidado básico que tem o terapeuta quando faz uma hipnose? À medida que ele aflora esses sentimentos, o preparo do terapeuta tem que ser bem profundo. Aí que é o perigo, né? O que existe, assim, tem que ser feito com pessoas preparadas, pessoas que conheçam
a técnica. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa pode surtar, a pessoa pode ter uma catarse, a pessoa pode ter alguma manifestação, e se o terapeuta não for preparado, ele não vai saber como administrar isso. Então, uma das, vamos dizer, das preocupações que nós temos que ter é quando você regride alguma pessoa, você isolá-la, você protegê-la, porque às vezes essa pessoa entra num processo que ele vai começar a reviver tudo aquilo novamente, e se você não souber trabalhar isso, você vai aumentar ao invés de diminuir aqueles sintomas que ele está sentindo. Então tem que ter uma certa precaução de como orientar, de como trabalhar. Mas feita da forma correta, não existe risco nenhum. Não existe, a não ser que o terapeuta necessite realmente evidenciar uma catarse, fazer com que a pessoa reviva aquilo, porque a regressão não é uma imaginação, a regressão é uma revivência, você vai realmente reviver o fato, tá? Principalmente no estado de hipnose, não é uma lembrança. Okay? Ela vivencia, então. Vivencia. Então, a partir daí, você tem que ter essa responsabilidade, essa preocupação. Do mais, não existe risco nenhum, não existe perigo nenhum. Aliás, é muito gratificante. Tem pessoas que, normalmente, quando você coloca em estado de transe, independente de regressão, a pessoa, às vezes, não quer retornar. Tem muita gente que me pergunta, mas existe o risco da pessoa não voltar? Que é uma pergunta que todo mundo faz. Não existe. Ninguém até hoje ficou lá, embora muita gente gostaria de ficar. Se é uma situação agradável, não quer. É uma situação agradável. Então, eu já tive muitas experiências em que eu tinha uma certa dificuldade em trazer a pessoa de volta, porque ela não queria voltar. Então, quando eu perguntava, que entrava, ela, não, mas me deixa aqui, eu quero ficar aqui. Mas, evidentemente, que ninguém fica. Ninguém fica. O terapeuta pode tirar a hora que ele quiser, ou se ele quiser deixar ela curtir bastante, ele deixa, o máximo que vai acontecer, vai transformar esse sono hipnótico em um sono fisiológico e ela vai acordar sentindo-se extremamente bem. A síndrome do pânico, ela é de alguma experiência vivida ou ela nasce? Como que é? Porque a gente ouve falar muito sobre o síndrome de pânico, ou alguma vivência que a pessoa teve, ou é isso, ou como é que é? A gente não tem nem ideia, na verdade, como que isso se instala na pessoa. A gente sabe que é um processo progressivo, tudo, mas seria de uma vivência que a pessoa teve e vai se agravando ao longo da vida? Porque a gente vê criança, às vezes, com síndrome de pânico. Pode acontecer. A síndrome do pânico hoje seria, vamos dizer, uma doença do momento. Eu acredito que, raramente, ela tem alguma causa assim que seja hereditária. Ela se instala através de um processo. O que pode acontecer, às vezes, através até de alguma coisa reprimida que começa a se manifestar depois de adulto, e isso vai desenvolver, se você tem alguma fobia que não foi bem tratada, alguma coisa, essa fobia, à medida que vai aumentando, pode sair do controle e você passar a desenvolver a síndrome. A síndrome é uma questão hoje realmente interessante, porque eu tenho atendido, assim, uma quantidade enorme de pacientes com esse problema. E eu digo para você, Vera, existem tipos e tipos de tratamento para síndrome do pânico. Na minha ótica, o melhor tratamento que existe para síndrome é o autoconhecimento. Se você entender como que ela funciona, é a mesma coisa que você querer brigar com alguém. A síndrome do pânico é aquela coisa que ela vem de repente, ela te cutuca, e aí você começa a entrar, aí você passa uma situação desesperadora, porque realmente... Se instala mesmo. Realmente quem tem é terrível, você tem a sensação que vai morrer, você quer sair, você quer pedir socorro, olha, é terrível. E a síndrome fica brincando e gozando a sua cara, porque até hoje ninguém morreu com síndrome do pânico. Tá? Ela se instala e ela acaba, ela passa. Na verdade, o processo todo é uma liberação que existe de adrenalina, que ela demora aproximadamente 3 minutos. Embora, para quem está com a síndrome, pareça uma eternidade. Então, à medida que você que tem síndrome, você começar